Vocês estão sendo gravados, ele fala para eu avisar. Você podia começar a gravação assim. Assim como vocês estão sendo gravados, ele fala para eu avisar. Pronto. Bem-vindos! Nós somos o podcast Desafio da Leitura e estamos aqui de volta com mais um livro do desafio. O livro de hoje é O Passarinha, que foi recomendado pela Aline. E aqui nós temos a Aline, a Michela, a Milena, a Cindy e um convidado especial de hoje, que é o Jean, ou o menino Jean, né? Ou Guilherme, tanto faz, né? Para quem conhece. Fala um oi aí, galera. E aí? Oi, pessoal. Oi. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aí. O Jean já é blogueirinho, já. Bom dia, boa tarde, boa noite. É bom dia, porque é 7h pouco da manhã. Mas seus ouvintes não vão ouvir às 7h pouco da manhã, né, Aline? Ah, depende, né? Às vezes estão vendo. Por isso que falei bom dia, boa tarde, boa noite. Pode ser qualquer hora do dia. A primeira receba do dia. Bom, mas vamos iniciar o nosso vídeo com a resenha do Passarinha. Primeiro, esse livro foi indicado pela Aline. Então, sim. Aline, por que você indicou esse livro? Explica um pouquinho para a gente o que levou você a escolher esse livro, por que você se interessou e por que você se interessou tanto para indicar para a gente. Bom, na verdade, eu sigo uma booktuber e ela estava fazendo uma semana especial sobre livros a respeito de transtornos mentais. E ela tem uma paixão específica por Passarinha, e o jeito com que ela falou do livro me despertou interesse. Eu achei super interessante, porque é sobre autismo, então, assim, a gente sabe que tem várias pessoas autistas ou com o espectro de autismo ao nosso redor, e às vezes a gente também não sabe como lidar com isso, ou como que é a perspectiva. Saber como você ter uma outra visão sobre o assunto, de como você conseguir se portar ou ajudar de alguma forma. Conhecimento, eu acho que é a chave para tudo. Então, é a chave para você tentar até mesmo se aproximar ou ter uma melhor reação ou um comportamento nesses tipos de casos. A minha prima mesmo, ela tem, eu acho que eu não sei qual que é o grau dela, eu sei que é um tipo de transtorno mental, eu acredito que seja autismo, talvez nem seja, mas assim, é muito difícil, a gente tenta ficar perto, normal, mas a gente às vezes não sabe o quanto que ela está absorvendo daquilo, a gente sabe que ela absorve por conta das respostas, mas assim, é muito delicado, sabe? É triste, eu queria poder fazer mais e eu não consigo. Mas foi por isso o motivo da indicação. O que vocês acharam do livro? Vocês fizeram resenha no Scooby? Vocês, as meninas da resenha, né? Que é a Thalita e a Aline. Vocês da resenha falam, elas fazem umas resenhas tão bonitas, mano. Verdade. Vontade de escrever. Na verdade, eu comecei a fazer resenha por causa do desafio do Scooby e por causa do nosso também, porque eu falei assim, eu vou começar a ler os livros e eu vou acabar esquecendo alguma coisa. Aí eu comecei a fazer resenha. Aí a Aline que me inspirou, na verdade. Faz lá as resenhas, vai ficar legal. É verdade, Aline. Aí eu fiz uma, aí a Aline falou, ficou mó bonitinha, eu fiz outra, a Aline fez uma melhor ainda. Ficou da hora da Aline. Virou uma disputa ali entre as duas. Não. Ficou uma bonitinha dela. Eu acho legal, porque ela escreve mal bem, aí eu não tenho muito trato com as palavras, como todos sabem, eu não escrevo muito bem. Mas enfim. Eu acho que você escreve bem. Eu não acho, não. Eu escrevo desvio melhor do que muita gente, mas escrever mesmo assim, não. Inclusive, eu acho que a sua resenha ficou melhor que a minha, mas tudo bem. Não acho não, mas enfim, é gosto. Mas vamos lá. Bora abrir uma votação aqui. Né? Mas não precisa, porque a gente não está disputando, não. Então, a sinopse do livro não conta muito, né? Só fala que é sobre uma menina de 10 anos, que é a Caitlin, fala que ela tem síndrome de Asperger e que ela tem o pai dela, tem o irmão e fala do dia que tudo desmoronou. E não fala muito mais que isso, assim.
E o livro é narrado em primeira pessoa, que é do ponto de vista da Caitlin, que é a menina de 10 anos, né? E aos poucos que ele vai dando mais informação sobre o que é o dia que tudo desmoronou, e mais sobre informações sobre a família e o dia a dia deles e tudo mais. Mas basicamente essa é a premissa do livro, ele não conta muito assim na sinopse, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Asperger. Eu sempre falei síndrome de Asperger. Eu não sei nem como pronuncia, gente. Eu não sei como pronuncia. Eu sempre Eu nem falo sei. aspargo. Eu também Depois que eu terminei o livro, eu fui dar uma pesquisada no YouTube sobre essa síndrome aí, e cada pessoa fala de um jeito, na verdade. Então, eu acho que vocês estão livres aí para errar. Obrigada, Ria. De nada. Minha Não. participação foi essa, falou. Fora que acho que esse termo não é mais usado, né? Porque eu não tinha certeza. O Renato falou isso para mim, porque na escola, enfim, onde ele dá aula, tem muita inclusão, né? A escola é bem aberta para inclusões. Então, ele tem muitos alunos de inclusão. Meus filhos estudaram com inclusões desde pequenos. E tem bastante gente com autismo em vários níveis. Então ele falou para mim, eu acho que esse termo não é mais usado. Mas como eu não tinha certeza, eu fui procurar. E aí eu conversei com uma amiga psicóloga e ela disse que realmente desde, sei lá, faz alguns anos aí que eles mudaram as nomenclaturas. E então, hoje é chamado de espectros de autismo. Não tem mais essa separação. Então, sei lá, vários níveis e essa síndrome se encaixa em um dos níveis. Mas parece que tem uma controvérsia, assim, tipo, como tudo, tem gente que não concorda com essa nomenclatura nova, tem gente que concorda, enfim, parece que é uma briga, mas no real não usa mais, sabe? Na norma, assim. Legal saber. Eu fui ler um pouco disso também, e eu vi que as pessoas, né, as famílias, né, de quem tem autismo, preferem que seja o espectro de autismo, porque a conotação de síndrome é uma coisa que para eles pode parecer um pouco incômoda. Então, eles acabam se encaixando melhor no espectro de autismo. Até porque para o diagnóstico, dentro de um espectro, de acordo com a avaliação do psicólogo ou do psiquiatra, você pode ter um espectro, tipo, uma mudança dentro desse espectro. Então, essa síndrome é muito para um tipo de característica só. Então, eles preferem falar que está dentro do espectro de autismo e ser tratado no geral, assim, no total. Bom, eu gostei muito do livro, de verdade. Eu me surpreendi positivamente com o livro. Pelo menos um de indicação. Não, eu gostei bastante do livro, de verdade. Eu assim, olhando ele, eu não esperava muito. A Aline já tinha comentado mais ou menos, né, sobre o que era, da garota, como a Milena explicou, né, sem muito spoiler para a gente poder ler, né, mas eu gostei bastante, e a minha nota para o livro seria 5. Eu gostei muito porque é um livro que te coloca dentro do dia a dia da Caitlin, né? Eu acho que, como é escrito, narrado por ela, em primeira pessoa, ali nela, direto, você consegue ver a dificuldade que ela está tendo de relacionamento com as pessoas, e você consegue... Eu nunca passei por isso na escola, na minha escola não tinha alunos assim no espectro de autismo, tinha inclusão apenas para pessoas que eram surdas mudas, e também não era assim a inclusão, né? Elas ficavam numa sala separada. A gente só passava meio que o intervalo, né, junto. E mesmo assim também, como elas tinham mais amizade entre elas ali na sala delas, acaba nem sendo tão inclusivo, né? Mas isso há vários anos atrás, né? Hoje em dia já mudou um pouquinho, já tem um pouquinho mais de inclusão em algumas escolas, né? Mas quando eu estava na escola, eu não tive contato com nenhuma criança que era, assim, autista, nem tenho ninguém na família também com essa na faixa, né, essa particularidade. Eu tive contato apenas com uma criança que na época tinha 4 anos, que era o filhinho de uma amiga, que é o filhinho de uma amiga, né? Ele é autista, não sei dizer
qual nível, qual grau de autismo que ele tinha, mas era bem difícil, assim, você fazer com que ele interagisse com todo mundo, né? E ele entender, então, você falava com ele, ele olhava para você, parecia que ele estava entendendo, mas eu não sei dizer se ele estava entendendo ou se ele não estava. E uma vez também que eu vi uma crise dele, que ele ficou bem, é bem chocante para quem não está no dia a dia de uma pessoa que tem autismo, né? Porque você vê e você não sabe o que fazer, na verdade. Se você ajuda, se você pega no colo, se você... Não sei, né? Eu fiquei meio assim, na hora eu não fiz nada porque a mãe estava do lado também, né? Mas é meio complicado. Ele tinha 4 anos só, bem mais novo do que a menina do livro, né? Mas eu fiquei imaginando, assim, quando ele crescesse, se seria assim também, né, com ele. Porque é bem complicado. No livro, ela coloca você em situações tão normais, tipo a hora do intervalo, que ela acha muito ruim, porque ela teria que interagir com pessoas e ela não consegue interagir. E no meio do livro, assim, quando você vê ela fazendo uma tentativa de interação, dá tudo errado, né? Ela é mal interpretada, porque no livro vai mostrando, mas ela é bem literal. Tudo que você fala, ela pega literalmente. Ai, eu não quero falar com ninguém. Aí ela não vai deixar ninguém falar com você. É meio assim, né? Tipo, ela é bem literal. Acho que é por isso que é tão difícil fazer a inclusão no livro, né? Ver a inclusão dela com as crianças, porque as crianças são meio, elas não são tão literais assim, como todo mundo. Ela não entende, sei lá, ditados populares, algumas coisinhas que você vai falando. Por isso, eu acho que o livro te coloca muito na situação da criança ali, né? Do que ela está passando. Então, eu acho que eu me senti bem ali. E como é uma criança, a linguagem é muito fácil, né? Muito simples. Então, eu li o livro muito rápido, porque a linguagem é muito simples. Você vai lendo, vai lendo, vai lendo. Então, para mim, eu gostei muito do livro e a nota seria 5. Eu gostei do livro também. Eu achei que nem a Thalita disse, né? Como é uma linguagem de criança, é fácil de ler, assim, a leitura flui fácil. A minha nota é 4, mas não porque o livro poderia ser melhor, mas é porque é bom, mas não me cativou no sentido de eu fiquei pensando tanto nele, é meu livro que eu levei assim no coração. Acho que eu sou meio chato para dar 5, essa é a verdade, mas enfim. Eu gostei, é legal o livro, acho que dá para aprender como que é a vida de outra pessoa em outras condições. Então, eu gostei e minha nota é 4. Eu tô junto com a Milena, assim, gostei muito do livro, também achei bem escrito, achei que traz muito ensinamento pra gente, mas eu também dei 4, não porque é ruim, porque é muito bom, mas porque para eu dar 5 é livro que eu fico pensando nele durante os vários dias depois que eu terminei, então, tipo, são muito poucos os que chegam. Ai, gente, eu acho que deve ser muito boazinha com o livro, não é possível. Não, cara, assim, cada um tem um critério, né? Cada um tem o critério. Eu sou o meu e tá todo mundo certo. Eu acho que todo mundo aqui já sabe que a Nakayoshi tem coração duro, então pra conquistar tem que ser muito boa. Mas a Michelle tem coração de manteiga derretida, isso não tá fazendo sentido. Verdade, a Michelle é meu oposto. Você não conhece, menino jamais, a Michelle é meu oposto. Eu acho que a Michelle é a pessoa mais boazinha desse grupo, de verdade. Certeza. Eu não tenho dúvidas. A Michelle não suspeita o mal. A Michelle é, tipo, evoluída. É outro nível. Que vergonha. Evoluída. Eu não sou nem evoluída, mas a minha nota também foram 4 estrelas. Eu gostei do livro, acho que o livro traz um exercício de empatia, de você começar a ver a vida de um outro ângulo e avaliar, até avaliar mesmo as suas atitudes, às vezes. Acho que ele me lembra muito o Extraordinário, e também traz
a visão de uma pessoa com alguma diferença em relação ao que tipicamente é considerado normal. Ensina a gente a pensar, repensar esse normal. Mas eu acho que, por ser um livro que falava do espectro de autismo, eu esperava que tivesse mais assim, não explicações, mas que tivesse um pouco da visão do outro também, né? Não só da visão dela. E eu também não, quando eu terminei o livro, eu falei, legal, bacana, mas não fiquei com aquilo remoendo e tal. E o assunto, né, a situação que ela está vivendo é um pouco difícil para mim também. Então, algumas partes me fizeram querer passar um pouco mais rápido do livro, não interagir tanto. Se fosse um livro para eu escolher, com toda certeza, eu não teria escolhido ele, por conta do assunto mesmo, por conta do dia que desmoronou a vida dela. Então, eu não teria escolhido esse livro nunca na minha vida. Mas acho que esse que é legal do desafio, você se forçar, se permitir ler outras coisas. Recentemente eu tinha lido um livro também que falava de espectro de autismo, e aí foi inevitável ficar comparando os dois na minha cabeça. E aí, nesse outro livro que eu li, ele mostrava também, né, a visão... Ai, peraí que eu vou lembrar o nome, Aline, que eu não lembro. É um livro bem simplesinho, assim, não é um livro nada cheio de coisa, chama O Dia do Resto da Minha Vida, o resto da nossa vida. É um romance bem simplesinho, só que uma das personagens tem autismo, e a irmã conta como que é lidar com aquilo também, a família conta como que é aquela interação. Então, acho que foi inevitável a comparação, porque mesmo outro livro, que era um romance, que a ideia não era falar do autismo, ele acho que me trouxe mais informações. Então, acho que por isso que a minha nota é 4. Eu gostei, mas não foi um livro que me marcou. Assim. Jean? Olha, eu acho que eu vou ser bonzinho também. Eu gostei pra caramba do livro. Foi um livro que me surpreendeu muito, eu não esperava. Na verdade, eu não sabia nada sobre o livro quando vocês me falaram. Na verdade, a Nakayoshi me falou que vocês iam ler Passarinha e eu baixei lá para ler. Não tinha nenhuma informação, não li nada sobre. E quando eu fui quando eu comecei a ler, eu me surpreendi. Eu achei bem emotivo até. Não sei se só eu achei bem. Tamo bem junto, forte. chorei o livro todo. Acho que Beleza. eu chorei também, tá, Jean? Pode ficar tranquilo. Eu chorei bastante em várias partes. É normal você chorar. Eu achei genial essa questão de ser em primeira pessoa, porque torna mais fácil a empatia do livro, se colocar na visão da Caitlin. E, meu, eu gostei demais do livro. Se fosse para dar uma nota, eu daria 5 estrelas para ele. Bom, eu gostei do livro também. Se eu não me engano, eu acho que eu dei ou 4 estrelas e meia ou 5, eu não lembro mesmo. Porque eu li faz tempo também. Eu li bem rápido. O livro, ele flui muito bem. Mas eu gostei porque eu achei ele muito tocante, a visão da Caitlin, pelo fato, eu acho que assim, já começa o livro ser diferente pelo fato de a gente avaliar o livro em primeira pessoa com a pessoa que tem o espectro de autismo. Então, é diferente. Geralmente você sempre encontra livros de pessoas tendo que vivenciar com outra pessoa que tem. Então, é na visão uma visão de terceira pessoa. No caso, a Caitlin é a principal, ela que vai mostrar os sentimentos dela e a dificuldade que ela tem de captar o sentido, que é a frase que ela mais utiliza, né? Todo mundo utiliza. Então, assim, a percepção que ela tem em relação à realidade, ao que está acontecendo, é diferente das outras pessoas que não se encaixam no espectro. Então, assim, ela leva tudo muito para o literal. Então, na vida dela, seria tudo mais simples. Pelo fato dela entender de uma forma tão direta, a gente que complica, na verdade. Nós aqui não temos essa habilidade de ser tão sincero que nem ela. Então, tanto que toda hora a orientadora fica falando para ela se colocar no lugar do outro, para não falar coisas de forma tão dura, de forma tão direta, porque não estão acostumados com isso, e é verdade.
ninguém vai querer falar assim, nossa, como você tá feio hoje, e levar isso numa boa. Para ela tá tudo certo. Ela, o fato dela estar sozinha com ela, e os autistas geralmente eles vivem, é o que eles falam, né? Que eles vivem no mundinho deles, eles não têm a gente que tem que chegar e conseguir interagir com eles, porque eles se sentem muito bem sozinhos, apesar de eles precisarem de todo um cuidado. Mas, assim, em termos de convivência, eles não têm a necessidade de estar com outras pessoas, eles ficam muito bem do jeito que eles estão, sozinhos. E geralmente as outras pessoas não são assim. Então, eu acho muito legal, eu achei que o livro ele conseguiu trazer essa visão, mostrar que a gente não está preparado, quem não tem contato assim direto, não está preparado, mostrar que a gente tem sim, como se diz, preconceito, a gente tem medo de lidar com aquilo que não é tão natural, então, não natural, mas o que não é comum, porque assim, não se você pegar na sociedade, poucas pessoas vão se encaixar nesse espectro de autismo comparado com as outras. Não é que não tenham transtorno, mas a grande maioria não tem. E a nossa sociedade, infelizmente, pelo menos aqui no Brasil, não é tão comum assim a gente ter contato com essas pessoas que têm transtornos mentais. Então, a gente tem um certo preconceito, tem uma dificuldade, e esse livro mostrou exatamente que é bom, o certo é ter empatia, mas que você provavelmente não tem. Então, por isso, eu acho que o livro é um tapa na cara, ele é muito bom, e por isso que eu dei de 4,5 estrelas ou 5, eu não me lembro, tem que olhar no Scooby. Mas eu gostei muito. Eu chorei, eu acho, em algumas partes. Alguém não chorou? Você chorou, Milena? Não. Claro que não. Eu também não chorei, não. Você também não, Michela? Não. Viu? Vocês não podem falar que eu sou ruim, porque a Michela também não chorou. Não dá pra usar esse, né? Tá vendo? Droga. Não, mas não que eu não me emocionei, não que eu não gostei, mas não chorei. Não sei o que faz a gente chorar ou não chorar. Diferente Mas das também meninas, eu não posso ser parâmetro para chorar, né? Porque eu choro até com comercial de carro. Então. diferente acho que de vocês, eu fiquei pensando assim, ó, no livro, ó, remoendo por vários dias. Eu acho Eu que acho não que só pelo fato de eu também fiquei parente, mas pensando, pelo fato de eu ter tido contato com o filhinho da minha amiga e na época não saber nem um pouco como lidar com aquilo. Então, é bem o que a Aline falou mesmo. A gente tem, às vezes, contato com alguém, mas você não sabe como lidar, você tem medo da situação, você não sabe o que fazer, na verdade. Porque a gente nunca é incluído numa situação dessas, assim, no dia a dia. Se você for ver, na maioria das pessoas, elas não têm contato com alguém assim, com uma criança, com um adulto. Aí, quando você esbarra numa situação dessa, tipo, eu não sabia o que fazer com o filhinho da minha amiga. Eu fiquei olhando, ele tendo uma crise, tipo, e aí, o que eu faço? Eu ajudo, eu ajoelho, eu olho ele, eu sento com ele, fico só ali, eu pego na mãozinha, eu não sabia o que fazer. Então, a tem forma de coisa, atenção é totalmente diferente. tem Eu coisa também. que você não Teve sabe como lidar. teve uma irmãzinha, né, uma menininha lá da minha igreja, que ela tinha autismo. E, assim, a gente, como posição lá de tentar auxiliar as crianças, foi bem difícil, assim, mesmo na época. E não porque a gente não queria, mas saber como conseguir cativar a atenção dela mesmo, né? Porque ela vai prestar atenção em momentos diferentes, ela não é toda hora que ela vai se comunicar, você tem que ficar perguntando de forma direta. Às vezes ela vai falar uma coisa e você não vai entender, mas assim, não porque ela não tem inteligências para isso, não é nada disso. É porque realmente a percepção dela é diferente. E a gente não está acostumado com isso. Não tá. Falar que Como tá a, é hipocrisia. No livro como a, mostra também, né? No livro, algumas partes, a Caitlyn fala pra gente, pro leitor, como ela tá pensando, a forma de raciocínio dela, e na hora que ela vai se comunicar, ela fala de uma forma que a gente entende, mas que a pessoa que ela tá falando não entende, e ela acha que a pessoa é meia burra por isso, porque não captou o sentido da coisa que ela fala o tempo inteiro. Mas como ela mostra no livro
toda a construção do raciocínio dela a gente acaba entendendo, mas é realmente difícil para ela se comunicar, e eu acho que esse é o ponto chave do livro, que é a comunicação entre as pessoas e a empatia, né? Eu acho que, como a Cindy falou, o livro ele não vai te dizer como tratar uma pessoa com autismo, com algum dentro de alguma faixa ali do autismo. Ele não fala isso para você. Ele não é um livro assim que te ensina isso. Ele é um livro mais para você se pôr no lugar da pessoa. E como o Jean falou também, que eu ia até citar, ela realmente, o jeito como ela fala, qualquer um entende, só que quem está ali na situação com ela, às vezes acha que ela está fazendo ou por mal, ou, sei lá, ela está fazendo... Né? Ela está fazendo por ciúme, por maldade, mas na verdade não é. Como você está lendo o livro na visão dela, então ela vai realmente contando o raciocínio. Eu acho que ela vai ficar melhor fazendo tal coisa. Aí ela vai lá e fala para a pessoa, faz isso. Só que a pessoa vai fala assim, nada a ver isso, por que você está fazendo isso? Eu não, nossa, ela põe a pessoa numa situação que, vamos dizer, eu vou pôr entre aspas pessoas normais, né? Porque ninguém é normal nesse mundo, mas as pessoas normais não entendem o que ela está querendo fazer, tipo, não entendem qual que é o objetivo dela quando ela fala aquilo. Então a pessoa fica chateada, fica mal. Como a Aline deu exemplo, falou assim: você tá feia hoje. A pessoa chega e fala: você gostou do meu cabelo? A pessoa assim vai falar: não. Aí você vai fazer: nossa, credo, mas poxa, achei que estava tão bonito. Você vai se sentir mal, mas a pessoa, ela simplesmente foi sincera. Ela falou: não gostei do seu cabelo assim. Preparado para isso. E a gente não está preparado para isso, então. Isso é um exemplo muito bobo, mas é uma coisa que, por exemplo, ela faria na vida real dela. Você gostou do meu cabelo? Não. E é engraçado, né? Porque o livro, ela é a criança e ela tem contato com outras crianças. E a gente sabe o quanto criança é sincero, mas a gente também percebe como é diferente quando a criança tem esse espectro de autismo e quando as que não têm. Porque a de autismo, nossa, a que tem autismo, ela é muito mais sincera. E é muito mais. E a gente também vê que existe, sim, segregação. O livro mostra isso, que as crianças também podem ser cruéis quando elas querem fazer grupinhos e o ato de fazer bullying, ou enfim. O livro mostra isso, que todo mundo tem uma maldade. E às vezes o fato de não ter empatia, o fato de não se importar com o outro acaba gerando uma exclusão. Então, assim, é legal porque no livro tem esse resgate dessas pessoas que estão um pouco perdidas ou que tem esse tipo de preconceito. Então, na média, o livro acaba com 4,5 estrelas, assim, na média de todo mundo. Pela média, acho que né? 4,5 estrelas. 23, 4. Acho que o livro, então, a maioria das pessoas gostou. Não, todo mundo gostou. Não, todo mundo gostou. Todo mundo, é verdade. Desculpa, viu? Eu não sabia que ia ir por esse caminho o livro, viu? Eu não imaginava. Eu pensei que só ia falar eu não imaginei que ia ser tão sensível assim, sabe? Não foi intenção. Eu acho que, no geral, assim, o livro, ele é bom, todo mundo gostou do livro. Uns gostaram mais de um ponto, outros gostaram, tipo, se tocaram menos por esse ponto. Eu acho que, no geral, pra gente, o livro foi 4,5 estrelas. Então, a gente recomenda o livro. Né? Olha que bom, a gente recomenda um livro. Leiam esse livro, é bom. Mas o outro a gente recomendou também. A gente só gostou. Gente, passado, deixa aquele livro para trás. Não deixa o assunto ir. Para quem não sabe, a gente tem um vídeo do livro anterior, Mulheres de São Paulo, assistam o nosso vídeo anterior. A gente tem 3 vídeos, na verdade. O link vai estar na descrição, né, Nathalie? O link está aí no nosso canal, assistam todos os nossos vídeos sobre o livro. Às vezes a gente se empolga um pouco, dá 4 horas de gravação, né? Mas assistam o vídeo, vale a pena.
O livro também vale a pena ler, mas esse aqui eu acho que é mais. Que isso? É um relógio. Mas acho que todos nós gostamos do livro, recomendamos. É um livro muito legal, acho que para as pessoas poderem, pelo menos, sentir um pouquinho do que uma pessoa com autismo sente. E quando uma situação acontecer com você, você não achar assim tão fora da realidade e saber pelo menos um pouquinho como lidar, ou pelo menos não se ofender com o que a pessoa vai dizer, porque ela não está dizendo por mal, né? Ela está dizendo o que é a realidade ali para ela. Então, não se ofendam quando alguém com autismo fala alguma coisa que você não gostar, ela não está fazendo por mal. Pelo menos esse ponto o livro me trouxe assim, né? Apesar de ele não explicar o que você faz, o que fazer com uma pessoa com autismo, mas pelo menos algumas coisinhas sobre Caiu. você não se sentir ofendido, ou pelo menos ser mais direto quando falar com uma pessoa com autismo, não usar rodeios ou sei lá. Eu acho que também por ser um livro de linguagem fácil, por ser curtinho também, é um livro legal para criança, tipo, que está entrando nessa fase da leitura e tal, né? Aquele começo de pré-adolescência. E assim como Extraordinário é legal também para despertar isso na criança, que aquilo que é diferente dela não é estranho, é só diferente dela. E ela ter pelo menos uma noção mínima de como, né, não lidar com essa situação, mas pelo menos ter uma noção mínima de saber que existe uma situação diferente da dela. Eu acho que é um livro legal também para tipo, pré-adolescentes, né? É isso que eu ia falar agora. Eu acho interessante que talvez tivesse na grade aí escolar da pessoa, das crianças ali menorzinha, para elas terem um pouco mais de empatia nesse tipo de situação. Porque eu estudei numa escola que tinha inclusão e tinha um garoto que tinha autismo na minha sala, e o que ele sofria de bullying, meu, não era brincadeira. Era todo dia, o menino sofria muito bullying, e, meu, deveria ter mais livros, deveria ter mais instruções sobre esses tipos de situações na escola, para essas pessoas não sofrerem muito bullying, não sofrerem muito, né, nesse âmbito escolar aí. Eu É um falo, livro. criança é tudo ruim. Criança é ruim e criança, quando se junta com outra criança, fica mais ruim ainda. E empatia é igual exercício físico, tem que ser feito todo dia. Então, se a gente não alimenta isso na criança, aprender o errado é muito mais fácil. E quando você está em grupo, você se descaracteriza e se veste do que seu grupo quer que você se vista. Então, eu acho que isso é interessante e é importante, porque desperta isso e faz esse exercício diário da criança tentar se colocar no lugar do outro. E se a gente não começar isso de criança, a gente vai ter esse monte de gente que a gente encontra na vida adulta que a gente prefere não encontrar, mas a gente encontra. Então tem que despertar isso nas crianças. Ô, Michela, você podia falar um pouco mais como é que é, o que que o Renato, como professor, o que que ele já enfrentou? Ele contou algum caso para você? Como são as salas? O Renato tem muitos casos, muitos casos. Ele tem alunos exatamente igual a Caitlin, assim, com o comportamento igualzinho dela, assim, tudo que eu sei é porque ele me conta, né? Eu não tenho a mesma vivência, mas ele lida com isso todos os dias. E, assim, tudo que eu comentava com ele, ele falava que os alunos são iguaizinhos, assim, tipo, o raciocínio muito bom, tipo, ela é acima das outras crianças, né? Ai, muito spoiler, né? Mas, tipo, com um comportamento muito igual, e ele fala que é assim, é difícil de lidar, principalmente nesse lado, nessa questão pessoal, né? Porque não entender, ou ter que falar exatamente o que a pessoa precisa ouvir do jeito que ela está acostumada a entender, sabe? Do jeito que processa as informações na cabeça dela. Mas, assim, para ele, que é professor de química, é uma matéria muito difícil,
eu acho que esse tipo esse espectro de autismo, que nem o da Caitlin, nem é o mais difícil, porque ela processa muito bem o que ele fala, a matéria dele. É difícil a interação dela com os outros colegas, né? Ele tem outros tipos de inclusão que não processam a matéria dele de jeito nenhum e em nenhuma hipótese. E acho que para ele acha mais difícil dependendo do tipo de inclusão, mas essa, no caso dele, não é tão difícil. É difícil para ela, mas sim, para todos eles é difícil. Embora a gente fale muito de inclusão, é o que vocês falaram, né? É inclusão até sexista. Na verdade é isso, sim, que a Aline perguntou, eu mais ou menos por cima, só o que eu conheço, o pouco que eu sei, que o Renato me conta, é isso que acontece na escola. Escola é um ambiente bem hostil, né? Nunca mais quero voltar. A menos que você faça outra faculdade, pô, você não vai voltar para aquela escola. Faculdade é igual, é hostil também. É hostil. É nada. Ô, Michela, deixa eu dar uma pergunta. E com as crianças, elas também tiveram algum contato, assim, na escola? Sim, os dois, mas o Matheus menos, eu acho que... Não, também. Os dois têm bastante. Mas a sala da Vitória hoje, por exemplo, é metade a inclusão e a outra metade não. Então, eles estão bem acostumados, assim. Na verdade, eu acho que até que eles sabem que tem diferença, mas para eles é normal, sabe? Então, eles sabem, mas eles lidam de uma forma natural porque eles veem isso desde que eles são pequenos. Lógico, né? Não vou falar que todas as crianças lidam normal, né? Acho que eles sofrem bullying. É o que vocês falaram, as crianças quando juntam e quer ser ruim, é ruim pra caramba, né? Mas... Lá tem também uma orientadora, igual no livro? Tem também, mas eu não sei muito bem como funciona, tá? Assim, eu sei que os alunos lá fora ainda tem um reforço especial para eles, acho que tem eu não sei quantas são, mas, tipo, acho que cada grupo de, tipo, Fundamental 1, o 2, tem uma pessoa que é responsável por todas as inclusões daquele grupo, né? Mas eu não sei muito bem o que eles fazem, se tem, tipo, igual ela fala, que tem horário reservado, que as crianças passam com a orientadora, isso eu já não sei como funciona. Mas o que eu sei é que tem essa assistência, ela não cobre, acho que tudo que deveria, né? Mas já é mais do que nada, já é mais do que a escola que não tem nada disso, né? Então, é legal, sim. Para os meus filhos é legal também, eu acho, sabe? Porque eles convivem normalmente. E até onde eu sei, eles não fazem bullying, até onde eu sei. Eu estava falando, acho que isso é a Cindy, né, Cindy? Que não é toda a escola, que tem diferença também de educação em relação a município, entre um município e o outro, às vezes no interior pode ser melhor do que aqui, particular e pública, enfim. Particular e pública, acho que a diferença é bastante gritante. Eu posso falar da época que eu dava aula, tinha lá uma sala, e aí todas as crianças que deveriam ser incluídas, né, que deveriam participar de um processo de inclusão, eram incluídas nessa sala. Então, você tinha uma sala específica de inclusão, que tornava o conceito de inclusão um pouco falho. Então, nem toda escola é preparada para isso, nem toda escola tem uma dinâmica adequada para isso. Isso vai só não de município para município, mas de diretor para diretor de escola, de diretoria para diretoria de escola. Então, não tem muito como padronizar isso, né? O que a gente sabe é que num conceito geral, numa visão geral, a gente ainda é bastante defasado em relação a tudo isso. E eu fico pensando, se a gente que é de São Paulo, né, tu considera isso defasado, eu imagino mais para os estados de menor acesso, para os municípios de menor acesso, quanto isso não deve ser pior, né? Porque eu adoro essas observações. Eu falo, gente, meu grupo é tão legal. Eu sou tão inteligente.
Cindy, você tá parada ou você tá travada? Não. Eu tava esperando. É que você tava tão assim, móvel. É porque fica muita gente falando ao mesmo tempo, eu não entendo nada. De 5 segundos vocês piscam aí. Desce uma mão, pelo menos. Mexe no tapete.